Você sabia que agora o prazo para pedido administrativo de ressarcimento de danos na distribuidora de energia passou de 90 dias para 5 anos, mas que se você fizer o pedido dentro de 90 dias, vai passar por um rito simplificado para obter a sua indenização de danos? Fique até o final que eu vou te explicar nesse vídeo os detalhes sobre isso. Antes vou me apresentar, o meu nome é Jefferson Oliveira, sou engenheiro eletricista, sócio-diretor da Laplace Consultoria e Perícias Elétricas e também atuo como perito judicial. No vídeo da parte 1, falamos justamente sobre essa ampliação do prazo de 90 dias para 5 anos. Esse vídeo aqui, vamos falar especificamente desse detalhe, que se o cliente pedir dentro da janela de até 90 dias, fizer o pedido administrativo, ele vai passar por um rito simplificado para obter a indenização de danos. Mas o que isso significa? Dentro do rito normal do processo de indenização de danos previsto na Resolução 1000 da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o cliente tem que passar várias informações à concessionária, tem que entregar uma série de documentos que estão devidamente registrados dentro da resolução. Algumas informações, como data e horário prováveis da ocorrência de um evento na rede que possa ter ocasionado dano ao equipamento, o relato do problema que o equipamento apresenta, a descrição, características gerais do equipamento, como marca, modelo, número de série, por exemplo, né? E diversos documentos que o cliente tem que entregar. Por exemplo, nota fiscal ou outro documento que comprove que o cliente é proprietário daquele bem, né, daquele equipamento. Isso já foi tratado em um vídeo anterior aqui no canal. Outra questão relacionada à documentação que o cliente precisa apresentar a comprovação, declaração, que o dano ocorreu quando o equipamento estava conectado na tomada, que não houve nenhuma alteração, adulteração do equipamento. Precisa também apresentar um laudo emitido por profissional qualificado quando o equipamento já tivesse sido consertado. Essa questão do conserto anterior à vistoria, ou antes que a concessionária autorize, também é uma novidade da Resolução 1000, mas foi tratado em outro vídeo aqui no canal. Voltando ao assunto principal desse vídeo, então vamos falar do que mudou, o que o cliente não vai mais precisar fazer em relação ao processo completo, digamos assim, para ele ter 5 anos de prazo para solicitar a indenização, mas se ele fizer em até 90 dias, qual é essa simplificação, né? Qual é esse rito simplificado? A primeira mudança é que ele não vai mais precisar apresentar nota fiscal ou outro documento que comprove que ele é o proprietário daquele bem, daquele equipamento. Pode ser um refrigerador, um televisor ou qualquer outro tipo de equipamento que possa ter sido avariado por um problema na rede da concessionária, uma falha no fornecimento. O segundo item é que ele não vai precisar mais comprovar por declaração ou mediante termo de compromisso de responsabilidade que o equipamento estava conectado na tomada quando ocorreu um distúrbio na rede, por exemplo, né? E que não houve adulteração do equipamento ou das peças danificadas, ou das instalações elétricas internas, também é um item ali que a resolução está prevendo. E o terceiro item é que agora ele também não vai precisar apresentar um laudo emitido por profissional qualificado, né, quando o equipamento já tiver sido consertado. Lembrando que isso já foi objeto de vídeo anterior, essa questão do conserto anterior à vistoria ou autorização por parte da concessionária. Quais são as implicações, então, que ocorrem quanto a isso, né? Pelo que se vê, vai ser uma grande vantagem para o consumidor, porque alguns trâmites dessa burocracia toda para ele solicitar o ressarcimento não vão ser mais necessários, né? Já citei todos eles aqui. Pelo lado da concessionária, isso não parece muito bom, porque facilita para o cliente, né? Desburocratiza um pouco o procedimento, então acaba facilitando também para que a concessionária seja obrigada a ressarcir o cliente, né? Fazer aquela indenização de danos, ou seja, pagar o cliente por aquele dano no equipamento. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui: pela resolução antiga 414 de 2010, a concessionária poderia pedir até 2 laudos de oficinas não credenciadas, ou um laudo de oficina credenciada. O que era oficina credenciada? Eu não sei atualmente como que está em todas as concessionárias, mas acredito que muito poucas devo estar credenciando oficinas, porque elas tiveram muito problema, né? Com algumas oficinas aí não muito idôneas, e acabou que
era uma tentativa de facilitar o processo, até melhorar para o lado do consumidor, mas acabou que a concessionária, digamos assim, deu um tiro no pé. Então, eles estão evitando essas oficinas credenciadas, que é aquelas oficinas que eles cadastram e indicam para o cliente, vai nessa oficina que tem um cadastro, né, conosco, tem um convênio, digamos assim, entre aspas. Então, agora a maioria, se não todas, né, eu não conheço os procedimentos internos de todas as concessionárias do Brasil, mas acredito que a maioria, se não todas, optou por deixar a cargo do cliente se ele quer levar numa autorizada, se ele quer levar numa oficina de sua confiança. Então, tem essa questão aí que, pela resolução 414, se a concessionária exigisse 2 laudos de oficina, o cliente era obrigado a entregar, e orçamentos. E agora, pela nova resolução, se o pedido for feito dentro de 90 dias, o cliente não precisa mais entregar esse laudo. Quanto a essas comprovações ou declarações do cliente falando que o dano ocorreu no equipamento quando ele estava conectado na tomada e ocorreu um distúrbio, que as instalações elétricas internas não foram modificadas, que o equipamento também não foi adulterado, mexido, ou algo do tipo, eu acho que isso é mais uma questão burocrática do que qualquer outra coisa, né? Mas é um item que caiu quando o cliente solicita em até 90 dias o seu ressarcimento de danos. E a apresentação da nota fiscal, outro documento que comprove a aquisição do bem, ou a propriedade daquele bem, também é um documento meramente burocrático, mas é uma coisa a menos para o cliente se preocupar, ter que correr atrás dessa nota. Enfim. Mas esse item específico até foi tratado já num outro vídeo aqui no canal. Agora vamos falar um pouquinho sobre implicações no âmbito judicial. O cliente tem o direito de solicitar o ressarcimento administrativamente à concessionária, mas se for negado, ele também tem o direito de recorrer ao judiciário. E o que acontece muitas vezes no judiciário? É necessário uma perícia judicial. Então, qual a implicação que eu vejo nessa questão da perícia judicial? Pela resolução antiga, sempre tinha que ter no mínimo um laudo no rol de documentos que envolviam o processo de ressarcimento de danos. Ou normalmente tinha o laudo, porque normalmente as concessionárias exigiam. Então, isso já era um parâmetro para o perito analisar. O que vai acontecer agora? Com essa facilitação, com esse rito simplificado, o cliente não vai mais precisar apresentar o laudo. Então, é um subsídio, digamos, a menos para o perito fazer a sua análise no processo. Porque geralmente ocorre uma tempestividade, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o perito dificilmente consegue lá periciar o equipamento. O equipamento às vezes não existe mais, já foi descartado, ou já foi consertado, ou já foi substituído, enfim, e não existe mais aquele que seria o objeto da perícia. Esse laudo, juntamente com os demais documentos acostados nos autos, poderia ser mais um subsídio para o perito fazer a sua análise. Talvez ainda seja um pouco cedo para fazer uma análise mais aprofundada, tendo em vista que a resolução é relativamente nova. Inclusive, já foi salientado aqui em outros vídeos que o capítulo de ressarcimento de danos começou a valer somente a partir de 1º de abril de 2022, ou seja, temos aí em torno de 8 meses, 9 meses de vigência, né? Não temos nem 1 ano ainda, então não temos tantos processos assim, nem administrativos, muito menos processos judiciais que levam meses, até anos, para chegar na fase da prova pericial. Esse foi mais um vídeo da nossa série sobre ressarcimento de danos elétricos. Se você achou esse conteúdo relevante, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais, @Laplace Consultoria.